Você acha que estuda pouco, mas talvez o problema não seja a quantidade. Talvez o problema seja que você está estudando do jeito errado. E pior, talvez quanto mais você estuda, mais distante da inteligência você esteja ficando. Isso soa ofensivo, mas deixe eu te fazer uma pergunta simples. Você já passou meses lendo, assistindo aulas, fazendo cursos e mesmo assim continuou confuso? Já terminou um livro com a sensação de que aprendeu muito, mas semanas depois não sabia explicar quase nada? Já acumulou PDFs, resumos, anotações e ainda assim sente que não ficou realmente mais inteligente? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar por que quase todos os métodos de estudo falham. Vou explicar a diferença entre estudar para passar e estudar para se tornar inteligente. E vou revelar qual é o único método que realmente fixa algo na sua mente e no seu caráter. Mas já adianto, ele não é confortável, não é bonito e não tem nada de mágico. Se você está procurando uma técnica revolucionária, talvez esse vídeo te frustre. Mas se você está disposto a entender o que realmente transforma alguém intelectualmente, então o que eu vou te dizer aqui pode mudar completamente a forma como você estuda, para sempre. Muita gente me pergunta qual é o melhor método de estudo, como estudar melhor, como se preparar para concurso, como adquirir alta cultura, como se tornar mais inteligente, como educar melhor os filhos. Todos os dias aparece alguém querendo saber qual é a técnica certa, o método secreto, o atalho mental que transforma esforço em resultado. E eu preciso começar com uma resposta que frustra quase todo mundo. Não existe técnica mágica. E pior do que isso, o estudo, quando está desconectado da realidade, pode ser prejudicial, pode tornar você mais alienado, pode transformar você em alguém cheio de conceitos e vazio de compreensão. Pode prender você em um universo de abstrações que não se conectam com a vida real. E nesse caso, quanto mais você estuda, mais distante da realidade você fica. E quanto mais distante da realidade, menos inteligente você se torna. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. Existe uma diferença enorme entre acumular informação e se tornar mais inteligente. Informação é acúmulo, inteligência é integração. Informação é quantidade, inteligência é sentido. Se o que você estuda não encontra lugar na sua vida concreta, na sua experiência, na sua biografia, aquilo vira apenas peso mental. É como carregar uma mochila cheia de livros que você nunca abriu de verdade. O peso está ali, você sente, mas aquilo não te orienta, não te guia, não ilumina suas decisões. Muita gente passa anos lendo livros, fazendo cursos, assistindo aulas e continua confusa, continua insegura, continua desorientada, porque falta o elemento principal do estudo verdadeiro. Eu já mergulhei na literatura sobre técnicas de estudo, mapas mentais, memorização ativa, leitura dinâmica, fichamentos complexos, métodos revolucionários de aprendizado, e aqui vai a declaração frustrante. Essas técnicas prometem demais e entregam pouco. Algumas ajudam na organização, outras ajudam na retenção temporária, mas nenhuma delas resolve o ponto central. Existe apenas um método que realmente fixa algo na sua mente e no seu caráter. E o nome dele é interesse. Mais profundamente ainda, sinceridade. Se você não tem interesse real por aquilo que está estudando, você não está estudando. Você está apenas tentando memorizar. Está forçando o cérebro a reter algo por necessidade, não por compreensão. E isso pode ser válido, pode ser necessário, mas não é vida intelectual. Aqui é importante separar duas coisas que as pessoas confundem o tempo todo: estudo funcional e vida intelectual. O estudo funcional é aquele que você faz para atingir um objetivo específico, passar em um concurso, defender um mestrado, tirar um certificado, fazer uma prova. Nesse tipo de estudo, você não precisa gostar do conteúdo, você precisa de disciplina, você precisa sentar e fazer. Muitas vezes é decoreba mesmo. Você memoriza leis, normas, fórmulas, datas e depois da prova, boa parte disso vai embora. E está tudo bem. Estudar para concurso não é estudar para aprender profundamente, é estudar para passar. E não há nada de errado nisso. O erro está em romantizar. Você não precisa amar cada página, não precisa sentir prazer intelectual, precisa cumprir uma meta. E aqui vai outra verdade que ninguém gosta de ouvir. Estudar não é gostoso, não é confortável, não é prazeroso.
Gostoso é entretenimento. Estudar dói as costas, dá sono, dá vontade de levantar, dá vontade de olhar o celular, dá vontade de fazer qualquer coisa que não seja aquilo. E isso não acontece só com iniciantes, acontece com quem estuda há décadas. A diferença é que com o tempo você se acostuma ao desconforto. O incômodo não desaparece, você apenas amadurece diante dele. Você para de negociar com a própria preguiça. Você entende que desconforto não é sinal de que algo está errado, é sinal de que você está fazendo algo que exige crescimento. E maturidade intelectual começa exatamente aí, na capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é agradável. Agora, a vida intelectual é outra coisa. Aí não basta disciplina. Aí você precisa de interesse genuíno. Você só consegue estudar profundamente aquilo que, de algum modo, toca o seu coração. Aquilo que responde a uma pergunta real da sua vida. Aquilo que resolve um conflito interno. Aquilo que amplia a sua compreensão do mundo que você vive. Sem interesse genuíno, não existe assimilação profunda, existe apenas repetição. E repetição sem assimilação gera ilusão de progresso. Você sente que está avançando porque está consumindo conteúdo, mas consumir não é compreender, e compreender não é transformar. Aqui entra um ponto decisivo: sinceridade. O único método de estudo que realmente transforma a inteligência é a sinceridade do seu coração. Sinceridade significa perguntar: eu quero entender isso porque isso é verdadeiro ou porque isso me dá status? Eu quero entender ou quero vencer discussões? Eu quero aprender ou quero parecer alguém que sabe? Se você estuda para parecer inteligente, você piora moralmente. Se estuda para refutar os outros, para vencer debates, para alimentar a vaidade, você pode até acumular informação, mas se torna mais pedante, mais rígido, menos lúcido. Seu conhecimento vira arma, não instrumento de compreensão. Agora, quando a sua sinceridade encontra um objeto de estudo, algo muda. Você se debruça sobre aquilo não para brilhar, mas para compreender. Não para vencer alguém, mas para entender a realidade. E isso fortalece o caráter. Isso amplia a inteligência. Isso integra conhecimento e vida. Mas existe ainda um elemento essencial que quase ninguém percebe: o quadro de referências. Você só aprende de verdade quando consegue situar aquele conteúdo dentro de um panorama maior, quando entende a história da disciplina, quando conhece os principais autores, quando enxerga as correntes de pensamento, quando sabe onde aquela ideia se encaixa na estrutura da realidade. Sem quadro de referências, você vira alguém acumulando fragmentos, e fragmentos não formam visão, eles formam confusão. Muita gente culta é assim, cheia de informação, mas desorientada. Tem diploma, tem título, tem especialização, mas não tem clareza. O conhecimento não ilumina a vida, porque não está integrado à realidade prática. Por isso, antes de começar a ler qualquer livro sobre um assunto novo, o mais inteligente é montar a biblioteca daquele tema, pesquisar os principais autores, ver a ordem histórica das obras, entender como aquela disciplina surgiu, quais são as escolas de pensamento, quais são as controvérsias centrais. Você não precisa comprar todos os livros, mas precisa saber que eles existem. Precisa construir mentalmente o mapa antes de entrar na floresta. Porque entrar na floresta sem mapa pode até parecer aventura, mas geralmente termina em desorientação. Se você começa a estudar um tema isoladamente, sem mapa, você se perde. Se começa a ler um autor sem contexto, você não entende a profundidade do que está lendo. O conhecimento não encaixa, fica solto. E conhecimento solto não transforma ninguém. E isso vale para qualquer área: educação dos filhos, filosofia, política, empreendedorismo, marketing, psicologia. Se você quiser realmente compreender, precisa primeiro construir o panorama. Outro ponto fundamental é que a vida intelectual só tem força quando está unida à vida prática. Se não houver conexão com a realidade concreta da sua existência, o estudo vira abstração vazia, vira fuga, vira ornamento. Tem gente que estuda para escapar da própria vida, estuda para não enfrentar responsabilidades, estuda para não agir. Isso não é inteligência, é adiamento sofisticado. Você pode ter muita cultura e pouca orientação, pode ter muito estudo e pouca sabedoria, porque sabedoria nasce quando o conhecimento encontra a realidade, quando você aplica, quando você testa, quando você confronta suas ideias com o mundo concreto. Se você é médico, por exemplo, pode não gostar de certos autores, mas precisa estudá-las porque eles fazem parte da realidade profissional com a qual você lida todos os dias. Essa conexão prática cria um interesse funcional.
E quando você estuda com sinceridade para compreender aquilo que afeta sua realidade concreta, o estudo não te degrada moralmente. Pelo contrário, te fortalece. Mas se a vaidade está na frente, se o desejo é parecer superior, então o conhecimento pode até crescer e o caráter piorar. E caráter importa mais do que técnica. Existe ainda um último ponto importante. Muita gente quer ficar mais produtiva, mais organizada, mais inteligente, apenas lendo livros de produtividade. Mas sem um quadro de referências real, isso vira consumo superficial de técnicas. Pode ajudar um pouco, mas não transforma profundamente. Transformação exige coerência, exige estrutura, exige orientação clara sobre o que é a realidade e qual é o seu lugar nela. Para transformar, você precisa integrar. Precisa encontrar uma estrutura que traduza a realidade de forma coerente. Precisa de direção, porque estudar sem direção é como correr em uma esteira. Você se cansa, sua muito, mas não sai do lugar. Então, antes de perguntar qual é o melhor método de estudo, faça outra pergunta. Por que eu quero estudar isso? Isso tem conexão real com minha vida? Com minhas responsabilidades? Com meus interesses sinceros? Ou é apenas ansiedade disfarçada de produtividade? Se for para passar em uma prova, aceite. O método é disciplina, é sentar e fazer, é memorizar o que precisa ser memorizado. Sem romantização, sem drama, sem esperar inspiração. Se for para crescer intelectualmente, o método é sinceridade, é interesse real, é construção de quadro de referências, é integração com a realidade prática, é maturidade para suportar desconforto, é humildade para reconhecer o que você não sabe. Não existe atalho, não existe técnica mágica, não existe prazer constante, existe desconforto, existe esforço, existe maturidade. O único método de estudo que funciona é aquele que nasce de um interesse sincero e se desenvolve dentro de um quadro de referências que traduz a realidade. O resto é ilusão. E agora a pergunta é simples. Você está estudando por disciplina, por vaidade ou por interesse verdadeiro? Porque dependendo da resposta, você pode estar ficando mais inteligente ou apenas mais informado. A escolha é sua. Se você chegou até aqui, então a pergunta já não é mais qual é o melhor método de estudo. A pergunta agora é outra. Você está disposto a estudar com sinceridade? Está disposto a abandonar a vaidade intelectual? Está disposto a abrir mão da ilusão de produtividade? Está disposto a trocar técnicas sofisticadas por maturidade? Porque no fim das contas, o estudo verdadeiro não começa na técnica, começa na postura. Começa na humildade de reconhecer o que você não sabe. Começa na coragem de enfrentar a realidade. Começa no interesse sincero por compreender e não por impressionar. Grande parte das ideias que eu trouxe aqui foram inspiradas no livro Terapia de Guerrilha, do Dr. Ítalo Marcilli. É uma obra que provoca, confronta e exige maturidade do leitor. Se você quer aprofundar essa reflexão, eu vou deixar o link para compra na descrição do vídeo. Vale a pena ler com calma. Vale a pena ler com sinceridade. E agora eu quero saber de você. Você está estudando por disciplina, por vaidade ou por interesse verdadeiro? Comenta aqui embaixo. Eu realmente quero ler sua resposta. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que vive acumulando conteúdo, mas ainda se sente perdido. E lembre-se, informação qualquer um acumula. Inteligência é para quem tem coragem. Nos vemos no próximo vídeo.